Olha, se tem alguém por aí que ainda acha que inteligência artificial é só uma questão de código e de computador potente, tá na hora de repensar. A gente está prestes a ver que a IA de hoje é muito mais do que uma façanha da tecnologia. Na verdade, ela é um dos maiores desafios filosóficos que a gente já encarou, porque ela nos obriga a perguntar o que, afinal, significa ser inteligente. O que é ter consciência? O que é ser humano? Então, vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece simples, mas, nossa, como ela é complicada. Sabe quando você faz uma pergunta para uma IA e ela responde? Quem exatamente está falando ali? É só um eco super sofisticado dos dados que usaram para treinar ela? É uma simulação de pensamento? Ou será que é algo completamente novo? Tentar desembolar essa questão é a nossa missão aqui. Para a gente conseguir responder isso, não adianta só olhar para o que a IA faz. A gente precisa dar um passo para trás e tentar entender o que ela é, lá na sua essência. Antes de ficar debatendo se a IA é boa ou ruim, a gente tem que mapear as ideias que estão por trás de tudo. Pensa nisso como se a gente estivesse explorando um continente novo, um lugar de pensamento que a IA nos forçou a visitar. E aqui está o pulo do gato. A gente não está falando de quantos idiomas uma IA consegue traduzir ou se ela joga xadrez bem. A questão de verdade é muito mais funda. Qual é a natureza dessa tecnologia? A gente está construindo ferramentas mais espertas ou os primeiros rascunhos de um novo tipo de mente? A resposta para essa pergunta, ela muda absolutamente tudo. Bom, então vamos começar a descascar essa cebola, a primeira camada do nosso mapa, a própria inteligência. O que essa palavra significa de verdade? E aqui a gente já cai num debate filosófico clássico, uma briga de gigantes que define quase toda a discussão sobre mentes artificiais. De um lado do ringue, a gente tem o funcionalismo, com filósofos como Hilary Putnam. Para eles, a mente é tipo um software. O que importa é o que ela faz, e não do que ela é feita. Sabe como um programa de computador pode rodar em vários tipos de máquina? Para eles, a inteligência também poderia, em tese, rodar em silício em vez de neurônios. Mas do outro lado, John Searle e o seu naturalismo biológico discordam, e discordam feio. Para eles, a mente é um produto da biologia, ponto. Assim como a digestão ou a fotossíntese. Eles batem o pé que um computador, por mais poderoso que seja, só consegue simular o pensamento, mas nunca vai entender de verdade. E para provar o ponto dele, o Sil bolou um experimento mental que é simplesmente genial, o famoso quarto chinês. Imagina só, uma pessoa que não entende nada de chinês está trancada num quarto. Ela recebe umas perguntas em chinês por uma fresta e tem um livro de regras gigante que diz, basicamente, se você vê este símbolo, escreva aquele outro símbolo. Seguindo as regras, ela consegue produzir respostas perfeitas em chinês. Para quem está do lado de fora, parece que o quarto entende chinês, certo? Mas a pessoa lá dentro não faz a menor ideia do que está acontecendo, ela só está manipulando os símbolos. Para o Cyril, os computadores são exatamente como essa pessoa no quarto. Mestres em manipular símbolos, mas completamente vazios de qualquer compreensão real. Ok, se a inteligência já é um terreno complicado, se prepara, porque agora a gente vai mergulhar de cabeça em águas bem mais profundas. A consciência. Isso vai além do que um sistema faz. Agora a pergunta sobre o que ele sente, se é que ele sente alguma coisa. Essa é a segunda e provavelmente a mais maluca camada do nosso mapa filosófico. O conceito central aqui é uma palavra que os filósofos adoram: qualia. O nome parece esquisito, mas é a coisa mais familiar do mundo pra gente. Qualia é basicamente a qualidade da nossa experiência. Não é o ato do cérebro processar a luz vermelha, mas a sensação interna, pessoal, de ver o vermelho. É o como é ser alguma coisa. É o gosto do chocolate na boca, a dor de uma picada, o som de uma risada. É a vida por dentro. E isso nos leva a uma pergunta que dá até um arrepio. Uma máquina poderia ter essa vida interior tão rica? Uma IA poderia de fato sentir a beleza de uma música? Ou ela seria só o que os filósofos chamam de zumbi filosófico? Pensa só nesse cenário. Uma entidade que se comporta exatamente como um ser consciente. Ela diz eu te amo, escreve poemas sobre o pôr do sol, chora em filmes tristes, mas por dentro, não tem ninguém em casa. As luzes estão acesas, mas a experiência, os qualia, simplesmente não existem. É só uma simulação perfeita, sem alma. O que nos leva então para o coração desse quebra-cabeça? Se uma IA pode ser um zumbi filosófico perfeito, como é que a gente saberia a diferença? Se uma máquina diz que está feliz, como podemos ter certeza que ela não está só rodando um programinha chamado felicidade.exe? Como a gente espia por trás da cortina do comportamento para ver se tem alguma coisa real ali dentro? Foi exatamente esse problema que o gênio da computação Alan Turing tentou resolver lá em 1950.
Meio cansado desse debate filosófico sem fim, ele propôs uma solução super pragmática, o jogo da imitação, que a gente conhece hoje como teste de Turing. A ideia é simples: um juiz humano conversa por texto com dois participantes que ele não pode ver. Um é humano, o outro é uma máquina. Se no final da conversa o juiz não conseguir dizer com certeza quem é quem, pronto, a máquina passou no teste. Para Turing, se ela se comporta de forma inteligente para todos os efeitos, a gente deveria considerar ela inteligente. O que foi tão genial na abordagem do Turing é que ele virou a mesa. Ele pegou a pergunta metafísica impossível de responder, as máquinas podem pensar, e trocou por uma pergunta prática que a gente pode testar. O comportamento de uma máquina pode ser igualzinho ao de um ser que pensa? Ele basicamente disse, vamos parar de procurar a alma na máquina e focar no que a gente consegue observar e medir, que é o desempenho dela. E aqui que a cabeça da gente dá um nó. O desafio que o Turing propôs para a IA é, no fundo, o espelho de um problema filosófico muito mais antigo, o problema das outras mentes. Pensa bem, como é que a gente sabe que as pessoas ao nosso redor têm uma vida interior, que não são só robôs de carne e osso? A gente não pode entrar na cabeça delas. A gente assume que elas são conscientes porque elas se comportam como tal. Elas riem, choram, falam dos seus sonhos. O Turing simplesmente aplicou essa mesma lógica, o nosso teste do dia a dia para a humanidade, para as máquinas. Ok, a gente viajou por um terreno filosófico bem denso. Funcionalismo, qualias, zumbis filosóficos, mas e daí? Por que esse papo todo, que parece tão abstrato, importa na vida real? A resposta é importa e muito. Porque a nossa opinião sobre essas questões tem consequências bem reais e imediatas. O jeito que a gente responde à pergunta o que é a IA acaba influenciando tudo. Isso muda se a gente confia num diagnóstico médico feito por ela, define de quem é a culpa quando um carro autônomo bate, molda os direitos que, quem sabe um dia, a gente possa dar para uma entidade artificial. Se a gente vê a IA só como uma ferramenta, tipo uma chave de fenda super chique, a responsabilidade é sempre nossa. Mas e se a gente começar a ver como um agente, um parceiro? Aí todo o nosso cenário ético e legal vira de cabeça para baixo. Então, no fim das contas, é isso. A escolha que a gente faz de ver a IA como uma ferramenta incrível que estamos construindo ou como um tipo de mente que estamos despertando, essa escolha não é só papo para filósofo. As ideias que a gente tem hoje nos laboratórios e nas empresas estão sendo escritas no código dos sistemas que vão moldar o nosso futuro. A metafísica de hoje vira a tecnologia e a política de amanhã. A pergunta é: estamos construindo uma ferramenta ou um parceiro? E talvez, no final de tudo, a maior revelação da filosofia da IA seja exatamente essa. Ao criar espelhos das nossas próprias mentes, a gente é forçado a se olhar com mais clareza. Ao tentar definir o que é inteligência, consciência e identidade para uma máquina, a gente é obrigado, talvez pela primeira vez, a encarar essas perguntas de frente dentro da gente mesmo. A jornada para entender a máquina vira, sem a gente nem perceber, uma jornada para entender o que significa ser humano. E essa é uma pergunta que vale muito a pena continuar fazendo.